Já pensou em desenvolver um software como serviço e vender globalmente, ganhar em dólar? É isso que eu quero falar hoje com vocês. Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, no canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse conteúdo, que já se inscreve aqui embaixo, deixa um comentário, me fala sobre o teu SaaS. Tu já tentou vender globalmente para outros países? Não depender do mercado brasileiro? Me fala aqui embaixo, deixa uma mensagem aqui, porque eu acho esse assunto muito interessante, acho que tem outras pessoas aqui que têm interesse e é bom que a gente compartilhe esse conhecimento, porque tem muita pouca informação na internet brasileira sobre software como serviço, sobre como ganhar dinheiro com software como serviço. Deixa eu contar um exemplo para vocês aqui do Pipefy. Pipefy é uma startup brasileira que foi aberta nos Estados Unidos, de um brasileiro, né? Eu estava vendo a história deles, eu vi uns podcasts do fundador, não me lembro o nome dele, mas eu acompanho ele no Instagram e acompanhei algumas entrevistas que ele fez sobre a empresa dele. Ele foi desafiado por um gringo falou que os brasileiros estão muito mal acostumados, protegidos pela barreira da língua. Então, os brasileiros desenvolvem tecnologia e vendem para o mercado local e não se aventuram globalmente porque eles têm essa proteção da língua para o software deles. Então, o cara do Pipefy resolveu abrir o software dele globalmente desde o dia 1, e eu acho isso muito interessante, essa ideia, né, de tu vender para todo o mundo, trazer dinheiro para o Brasil, né, trazer dinheiro para tua casa ao invés de trabalhar necessariamente local. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje, né? Ter esse exemplo do Pipefy, tem essa ideia de pensar globalmente, e se a gente for olhar as possibilidades que a gente tem no mundo todo para ganhar dinheiro, só aqui na América Latina as pessoas não percebem o potencial que a América Latina tem. Né? Só a América Latina tem um PIB maior do que o PIB da Índia e uma população menor do que a população da Índia. Quando eu soube esse dado, isso me impactou bastante. Como assim? O PIB da América Latina é maior do que o PIB da Índia inteiro e a gente tem uma população menor, sim. Isso acontece, é exatamente assim. E a gente tem muita possibilidade de vender software aqui para os nossos irmãos aqui da América Latina, Argentina, Colômbia, Chile. Tem todos esses vizinhos aqui que a gente pode desenvolver, vender. E eu acredito que não tem tanta gente, sei lá, americano, europeu, olhando para esse mercado que a gente poderia muito bem explorar, ganhar dinheiro, trazer esse dinheiro para nós aqui da América Latina. Então, a América Latina é um exemplo. Ano passado eu fiz um app de aprendizado de tabuada. Minha filha estava aprendendo a tabuada, resolvi fazer um pequeno joguinho de tabuada. E também foi um dos objetivos que eu fiz, foi para aprender um pouquinho de Flutterflow. Né? Eu queria entender dessa tecnologia, queria aprender mais sobre como fazia app e resolvi brincar ali. Fiz um app, não tinha interesse em ganhar dinheiro, de verdade. Eu fiz o app, comprei uma conta na App Store ali, lancei esse app e comecei a internacionalizar ele, né? Localizar ele em vários idiomas. E coloquei, sei lá, alemão, inglês, português, francês, coloquei em japonês, acho que eu fiz também, coloquei em árabe, coloquei esse app em vários idiomas e coloquei na App Store ali. O app não fez sucesso, né? Foi mínimo o sucesso dele, mas ao mesmo tempo teve gente baixando em países que eu nem imaginava, né? Eu pensei inicialmente que ia ter gente baixando o meu software só, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, mas teve muitos países na África que baixaram o meu app, teve gente na Índia que baixou o app, porque eu também traduzi, porque na Índia são vários idiomas, né? Então eu traduzi para uns 2 ou 3 idiomas da Índia e teve gente fazendo download do meu app nesses países. Isso é muito interessante. Eu não sei vocês, mas isso para mim é muito interessante, essa possibilidade que a gente tem de ganhar dinheiro
em todo o mundo. Eu também fiz, ano passado, um micro SaaS, na verdade, chamado LingHack, que eu já falei em outros vídeos aqui. É um micro SaaS para aprendizado de idiomas. E eu lancei, o objetivo dele é ensinar idiomas para o mundo todo, vários idiomas, né? Então, se quiser conhecer, é linghack.com, esse meu micro SaaS. Ele está pequeno ainda, eu tenho clientes, mas ele está bem pequeno ainda, eu não estou dando a atenção que ele merecia. E eu tenho o Vivendo é SaaS, tenho a minha empresa aqui, o eGestor, para dar contas, tenho 2 filhas para criar, então eu fico inventando muita coisa. Eu lancei ele ano passado, eu tive alguns problemas em relação a pagamento, né? Eu fiz um vídeo falando só sobre isso, se tu quiser procurar aqui no meu canal do YouTube, os problemas que eu tive, né? Tem um vídeo lá que é o nome Tudo que deu errado com o meu micro SaaS, acho que esse é o título do vídeo. Então eu tive uma série de problemas com ele em relação a pagamento. Eu uso o Stripe no pagamento dele, eu tive um monte de pequenos probleminhas ali e eu tentei vender. Como eu tive problemas no Brasil também, eu coloquei um pouco de propaganda paga para vender no México. Eu tentei México porque, sei lá, eu achei que os Estados Unidos ia ser um mercado muito mais concorrido do que o México, então eu coloquei um pouco de dinheiro no México e hoje em dia eu tenho alguns poucos clientes no México e todo mês pinga um pouco de dinheiro na minha conta de clientes lá no México. Pessoas que eu nunca conheceria e iria conhecer na vida, né? Lá no México estão usando o meu software e está todo mês ali pingando um pouco de dinheiro para mim. Mas eu quero te dizer que nem tudo são flores em relação a internacionalizar um software, né? A gente tem que pensar em algumas coisas, como por exemplo, custo de oportunidade. Tu tem recursos limitados, tu tem dinheiro limitado e tu tem que usar esse teu dinheiro para ter o máximo de retorno possível para a tua empresa crescer e sobreviver. Não dá para ficar pegando dinheiro e colocando em várias cestas, né? Tu vai ter que tentar pegar esse dinheiro e colocar onde vai te dar o maior retorno possível. E muitas vezes o maior retorno possível vai ser no Brasil. Vai ser no próprio Brasil, porque a mão de obra é mais barata do que contratar pessoas lá nos Estados Unidos. O Brasil é gigantesco, a propaganda paga no Brasil é mais barata que, por exemplo, em mercados mais maduros como os Estados Unidos. Né? Outra coisa, suporte. Ah, tá dando suporte para o teu software. Contratar pessoas para dar suporte, que vão dar suporte em inglês, só da pessoa ter que saber inglês, ela já se torna um profissional um pouco mais caro do que outras pessoas que não sabem inglês e que poderiam dar esse suporte para o teu software em português. Então são coisas que a gente tem que pensar. Será que vale a pena? Vou tentar vender para os Estados Unidos e nem me estabeleci direito ainda no Brasil, só porque é mais legal, né? Só para dizer, olha, eu tenho um software nos Estados Unidos, será que não é melhor ganhar dinheiro antes? E, de repente, o próprio Brasil já é esse mercado, é um mercado gigantesco. Eu tenho o meu software aqui, o eGestor, que é um software para micro e pequena empresa, né? De gestão para micro e pequena empresa, controle financeiro, controle de estoque, nota fiscal eletrônica, emissão de boletos, tudo mais. E aparece, às vezes, pessoas de outros países querendo comprar o eGestor. Aparece gente de Angola querendo comprar o eGestor, gente de Portugal querendo comprar o eGestor. Só que não é bem assim, não é só entregar o eGestor. Ele não está localizado para o país em questão. Ele não está localizado para as burocracias de Angola, para as burocracias de Portugal. Ou já aconteceu de gente aqui do Uruguai também, brasileiro que vai morar no Uruguai, né, querer usar lá em alguma loja no Uruguai. A gente já vendeu uma ou outra conta ali, mas não é nada significativo realmente essa quantidade de contas que a gente vendeu para outros países. E existem problemas em relação a pagamento, né? Eu tive problemas com o Stripe, pessoas de Angola, eles querem muito comprar o eGestor, mas eu tenho problemas também em vender para Angola porque é difícil. Primeiro, porque o sistema de pagamento de Angola é diferente do Brasil. No Brasil, a gente está bem avançado em relação a meios de pagamento, cartão de crédito, boleto bancário, Pix. Até os nossos vizinhos aqui da América Latina não têm os mesmos meios de pagamento tão avançados quanto a gente tem aqui no Brasil em meios de pagamento. Em Angola, eles não costumam usar cartão de crédito, não é comum
como é aqui. Então eu não tenho como cobrar recorrência deles. Então eu teria que cobrar todo mês equivalente a, sei lá, um boleto para eles todo mês. Só que imagina que tivesse um boleto, tá? Eu não sei como é que funciona a Angola, fui atrás, mas agora já faz tempo, eu não lembro. Mas eu teria que cobrar todo mês esse cliente, ia ter uma inadimplência gigantesca simplesmente por ter que cobrar todo mês ele. Eu já fui atrás de empresas como, por exemplo, a eBanks, para ver se eles tinham meios de cobrança lá em Angola. Eles têm vários meios de pagamento aqui na América Latina, mas em Angola não tem. Eu já abri um debate no nosso grupo do Facebook para saber se alguém estava vendendo para Angola. Conversei com outras pessoas. Teve um cara que vende cursos, amigo meu, que ele disse que ele tem muita gente de Angola que também tem interesse no curso dele. Ele já colocou dinheiro para tentar captar essas pessoas, mas no final das contas eles não conseguem pagar, eles não compram, porque por causa de problemas de meio de pagamento. E ele parou de colocar propaganda, né, nesse país, né, porque, segundo ele, vinha muito lead, tinha muito lead, muita gente interessada, mas venda que era bom não acontecia. Então ele acabou desistindo de tentar vender para Angola. Inclusive, se tu vende para Angola, deixa aqui nos comentários, me conta como é que tu está fazendo, porque eu e várias outras pessoas têm interesse em saber como a gente pode fazer para vender para Angola também. Inclusive, eu tenho um amigo meu que é angolano, ele já trabalhou aqui comigo na empresa, ele já foi vendedor aqui na empresa. Eu já propus para ele ser revendedor do gestor, já que ele é angolano, ele conhece como que funciona Angola, né? Para ele revender o gestor, mas a gente acabou não fechando o negócio em relação a isso. Outra coisa, então, vender para os Estados Unidos também é diferente. Pensa aqui no e-gestor. Tu sabe que uma empresa como o e-gestor seria impossível, né, na estrutura que a gente tem aqui, seria impossível ser aberta nos Estados Unidos, porque a mão de obra nos Estados Unidos é muito mais cara do que a mão de obra no Brasil. Tem um amigo meu que ele entende muito de SaaS, de internacionalização, ele entende muito sobre investimentos também. Ele me disse assim, Davidson, abre a plataforma Vivendo de SaaS em inglês também. Eu, cara, mas como assim em inglês eu vou falar sobre SaaS para um mercado tão maduro como os Estados Unidos? Os Estados Unidos, cara, tem gente lá que abriu startup bilionária. A minha empresa aqui é pequena em comparação a eles. O que eu tenho para falar para eles? E ele me disse, Davidson, tu tem uma experiência que as pessoas por lá não têm, porque tu tem de ponta a ponta. Porque alguém que abriu uma startup, ou ele está vendendo só, a pessoa comprando sozinho, ou ele tem uma equipe de vendas, ele não entende do outro lado, porque se o ticket for alto, ele vai ter vendedores, daí ele tem condições de pagar aquele vendedor, mas daí ele não entende de como vender só pelo site, por exemplo, e vice-versa. O conhecimento que eu adquiri aqui com esse gestor é só no Brasil, porque eu tenho vendedor com um ticket baixo vendendo em massa para vários clientes, para todo o Brasil. Entende que isso não é comum? As pessoas, por exemplo, uma empresa como QuickBooks, não tem vendedores ligando para cliente para vender como o e-gestor tem aqui. Lá nos Estados Unidos, a pessoa entra no site, se cadastra e compra sozinho. Eles estão acostumados com essa ideia de fazer as coisas sozinhos, né? Se eles vão pintar a casa, é normal o dono da casa ir numa loja de tinta, comprar tinta e ele pintar a própria casa, porque um profissional que vai pintar a casa deles é muito mais caro. Então, vender para os Estados Unidos é diferente, o mercado lá é muito mais maduro, a propaganda paga é muito mais cara lá, porque existe uma concorrência, um leilão muito maior lá em relação à propaganda paga. SEO, se tu tentar SEO, já é um mercado absurdamente muito mais concorrido do que aqui, né? Tu não vai conseguir primeiro lugar em palavras-chave lá, vai ser muito difícil, porque tem muito mais conteúdo, tem gente de todo mundo tentando ranquear em primeiro lugar em SEO, em inglês, para vender para o mercado americano, né? Então tu tem que saber que é muito mais caro, né, tu montar, por exemplo, uma empresa. Os Estados Unidos é diferente, mas também se abre oportunidades. Sabe que eu tenho uns amigos meus aqui que eles têm um SaaS de e-commerce e eles vendem para o Brasil e eles estão tentando vender para os Estados Unidos também o e-commerce, e a vantagem que eles estão vendo é que eles vão conseguir dar um atendimento
muito diferenciado do que as empresas de lá, justamente por causa da mão de obra aqui. A mão de obra aqui no Brasil é mais barato, então eles pagam a mão de obra no Brasil ao preço do mercado brasileiro e vendem esse nível de qualidade para os Estados Unidos que as empresas dos Estados Unidos não conseguem concorrer. É isso que ele está tentando fazer com a empresa de e-commerce dele. E por último aqui que eu quero falar para vocês é se tu pretende vender para todo o mundo, eu recomendo que tu abra uma empresa fora do Brasil e eu recomendo os Estados Unidos. Eu tentei ver a possibilidade de abrir empresas em outros países, né? Analisei vários países, Singapura, pensei na Argentina, Paraguai, e fui ver, pelo que eu estou vendo aqui, o que mais vale a pena, o que mais te abre portas, é realmente abrir uma empresa nos Estados Unidos. Se tu pensa diferente, já deixa até um comentário aqui embaixo. Eu não sou um grande especialista em internacionalização, tá? São as minhas experiências, o que eu já conversei com as pessoas que eu estou falando aqui. Eu já pensei em abrir, ainda penso na possibilidade de abrir uma empresa nos Estados Unidos, eu ainda não abri, porque o meu software, o LingHack, ele baixa a legenda do vídeo do YouTube. Então eu posso ter problemas de direitos autorais em relação à legenda. Eu já estudei a lei de Fair Use, né, que eu estou usando para aprendizado, que então seria, teoricamente, eu estou permitido a fazer isso, segundo as leis dos Estados Unidos, mas meu advogado me disse o seguinte: Davidson, abre primeiro no Brasil, faz funcionar primeiro no Brasil, porque um processo no Brasil é muito mais barato do que um processo nos Estados Unidos. Ele me disse que um processo nos Estados Unidos pode alcançar facilmente R$1 milhão, e aqui no Brasil, se tu for processado, eu te prometo que depois eu consigo deixar esse processo rolando por uns 5 anos e no máximo que tu vai pagar, no pior das hipóteses, seriam R$70 mil. Né? Então, por enquanto, eu ainda não abri empresas nos Estados Unidos, e até porque eu nem estou dando a atenção necessária para o LingHack da maneira que ele merecia, esse MicroSAS merecia. Então, eu recomendo que tu abra uma empresa nos Estados Unidos, né, se tu puder. Tem a Stripe, que é uma empresa de cobrança, né, que eu uso até para o LingHack, ele tem um serviço chamado Stripe Atlas. Procura aí, Stripe Atlas, como se fala mesmo, que eles permitem, pelo site deles, abrir empresas em alguns estados dos Estados Unidos, como, por exemplo, Delaware. Delaware tem uma série de vantagens em relação a abrir empresa nesse estado, porque... Procura aí, não vou entrar em detalhes aqui, até porque faz tempo que eu estudei isso aí e nem lembro todos os detalhes em relação a isso, mas permite, inclusive várias empresas de tecnologia não estão, a sede delas, né, o contrato social delas é aberta em Delaware e não na Califórnia, não no Vale do Silício, justamente por essa série de vantagens que Delaware permite. Mas cuidado também a abrir uma empresa nos Estados Unidos em relação a fazer a contabilidade e pagar imposto certinho. Porque eu vi a história de um indiano, ele abriu uma empresa nos Estados Unidos, começou a vender por lá e não fez a contabilidade, não pagou o imposto certinho, e ele estava com uma dívida de $200 mil por causa que ele não se regularizou. Tu tem que enviar um comprovante, tipo imposto, não é imposto, uma declaração uma vez por ano, informando rendimentos e tudo mais. Tu paga o imposto de renda só sobre o que tu distribuiu também em Delaware, se eu não me engano. Então, vale a pena em relação a finanças. E deixa eu te dizer que, abrindo uma empresa nos Estados Unidos, vendendo por lá, tu pode vender para todo mundo, inclusive para o Brasil, pagar muito menos imposto, e isso não é ilegal. Tu não está fazendo absolutamente nada de ilegal. Basta declarar no Brasil, tem uma empresa nos Estados Unidos, estou ganhando, e tu só paga imposto se tu trouxer o dinheiro para o Brasil depois, tá? Tem vídeos na internet, tem empresas, tem youtubers na internet que têm um conhecimento muito maior que eu sobre essa internacionalização. Procura aqui no YouTube, eu já achei alguns vídeos na internet falando sobre como abrir empresas nos Estados Unidos. Não precisa ser só pelo Stripe Atlas, tem várias opções. Tu pode contratar um contador nos Estados Unidos para te ajudar. E é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Se tu tem experiência com isso, comenta aqui embaixo. Vamos crescer esse debate aqui sobre internacionalização de software como serviço.
para a gente ganhar em dólar, né? Ou em euro, seja lá o que for, tá? Dá uma olhada também na descrição aqui, a plataforma Vivendo de SaaS, que eu tenho conteúdo sobre como escalar empresa de SaaS. Muito obrigado e até os próximos vídeos.